Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem por finalidade nos levar ao caminho de santidade. Eu sempre digo isso: se você quer ser santo, é só você ler o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus e ali você terá a indicação de como você deverá ser santo, como eu devo ser santo. Até então, as pessoas estavam seguindo Jesus, vendo os milagres, Jesus expulsando os demônios, e aumentava cada vez mais o número de seguidores, além dos discípulos que estavam ali. E agora Jesus chama todo esse povo, sobe ali a montanha, se senta e começa a ensinar. Começou ali com as bem-aventuranças, depois ele nos convidou a sermos luz, lembrando que ele falou das perseguições que iríamos passar por causa dele, por causa do nome dele. Pediu também que nós fôssemos sal para dar sabor neste mundo insosso, porque esse mundo que vive sem Deus é um mundo insosso e só Deus poderá dar o sabor e o novo sabor. Agora Jesus começa a dizer uma coisa que é importantíssima para mim e para você. Ontem ele disse que ele não veio abolir a lei. Agora ele diz assim: se a vossa justiça... Lembremos que justiça significa dar ao outro aquilo que ele precisa, aquilo que ele merece. Se uma pessoa pede um copo d'água, claro, tendo a água, é justo dar. Seria injusto não dar a água que a pessoa está pedindo. Então ele está dizendo: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Percebam o que Jesus está dizendo. Se a minha justiça e a sua não superar
a dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. No capítulo 23 de São Mateus, Jesus vai falar ali dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus disse: tá vendo lá os mestres da lei e os fariseus? Eles sentam na cátedra. E sentar na cátedra, é por isso que vem a palavra catedral. A cátedra é o lugar onde o bispo senta para ensinar, porque ele tem autoridade para isso, porque os bispos são sucessores dos apóstolos e também os seus cooperadores, que são os sacerdotes. Então, quando ele senta na cátedra da catedral, a catedral é a igreja, né? A parte física, aonde o bispo senta para ensinar, para celebrar a missa e tudo mais. E como eu disse antes, os sacerdotes. Então, eu estou atualizando para você entender o que Jesus está dizendo. Então, ele está dizendo o seguinte, que os mestres da lei, eles têm autoridade para ensinar, que foi dada por Deus. Só que ele está dizendo o seguinte, faça o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, Jesus está dizendo aqui que a nossa justiça deve ser superior à dos fariseus e dos doutores da lei. Na questão prática, nós devemos falar, aqui eu já estou me referindo, porque eu sou sacerdote, eu devo falar e devo praticar. Não é somente falar e não praticar. O convite é praticar, é viver. Então, se não pratica, não se salva, porque é interessante, nós lemos muitas vezes essa passagem e não vemos o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não entrareis no reino dos céus. Se não entrará no reino dos céus, entrará onde? No inferno, meus irmãos. Isso é claro. Então, se a nossa justiça não superar a dos fariseus, nós não podemos ser meramente ouvintes. Nós devemos ouvir e praticar. Então, precisamos estar atentos. E aí o evangelho de hoje está falando dos nossos relacionamentos. A nossa vida para com as pessoas que nós convivemos e não convivemos também, de uma certa forma, deverá ser sempre relacionamentos bons. É por isso que o mandamento, Jesus resumiu dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu maltrato o meu irmão, se eu xingo o meu irmão, se eu não sou bom para com ele, Jesus está dizendo que não se entrará no reino dos céus. E aí ele termina de uma forma brilhante. Então, se nós estamos indo para participar do sacrifício da Santa Missa e nós temos qualquer coisa com alguém, então deixa a oferta lá e vamos em busca da pessoa para conversar com ela, para resolver o problema antes de nós irmos ao tribunal de Deus. Aqui o tribunal de Deus é quando nós passarmos desta vida para outra. Lembremos que São Paulo, ele deixa bem claro isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ali no versículo 10. Ele vai dizer o seguinte, que todos nós um dia iremos diante do tribunal de Deus.
E ali nós iremos prestar conta dos nossos atos praticados nessa carne. Imagina nós irmos ao encontro de Deus com ódio no coração, sem querer falar com o outro. Aqui eu quero abrir um parênteses para explicar melhor, porque a questão não está em eu ter algum problema com alguém. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: precisamos resolver esse problema. Agora vamos supor, tem uma pessoa que não quer falar comigo, eu já procurei, já fiz tudo o que precisaria fazer, a pessoa fechou o coração, não quer saber, ela me ignora, aí o problema já não é mais meu, o problema já é do outro. Então é sempre bom nesse momento a pessoa pelo menos deixar um recadinho para ela dizendo: olha, o meu coração está aberto, eu vim para pedir perdão, você não quer abrir o coração, então em respeito a você, eu não irei te procurar, mas saiba que quando você quiser, venha, porque a porta do meu coração está aberta. Então, aqui o problema já não é seu, o problema é do outro que não quer abrir o coração. Bem, uma vez entendido, eu fecho o parênteses e retomo o que eu estava falando antes. Então, se eu tenho um problema com alguém, vamos resolver. Não vamos deixar para depois. Imagina, olha o que é que Jesus fala. Olha só, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Imagine neste mundo onde os palavrões se tornou algo normal, que não deveria se tornar. A pessoa xinga o outro. Imagina um filho xingando o seu pai ou sua mãe. Um pai xingando o seu filho, filha, a mãe xingando os filhos e as filhas. E aí nós vamos ampliando os nossos relacionamentos, os irmãos, os amigos, o vizinho lá que xinga aqueles palavrões que não convém nem insinuar aqui. Jesus está dizendo que irá para o fogo do inferno. E as pessoas querem aliviar, né? Não é bem assim. Jesus quis dizer dessa forma, mas não é de forma tão exagerada. Meus irmãos, é o que Jesus está dizendo. Nós não podemos brincar com o que o Senhor está falando. Como é que uma pessoa vai entrar no céu com ódio no coração, com mágoa no coração? Isso nós vamos ver depois, lá na frente, Jesus vai acrescentar isso. Mas ele está falando sério. Olha, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal divino. Então é preciso se arrepender. De um modo geral, quem matou alguém, matou mesmo. É preciso se arrepender do mal feito. Procurar um sacerdote, se confessar, cumprir as penitências e ir buscar realmente uma delegacia, algum lugar lá, se entregar, cumprir a pena. Mas vamos continuar. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, quando Jesus diz eu, porém, vos digo, ele está usando a autoridade divina que ele tem. Não é qualquer pessoa, não. Não é um padre José Augusto da vida, não. É Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está falando. É Deus. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal.
E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Aqui eu estava vendo nos Santos Padres, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, eles dizem o seguinte, que há uma ira, né? Há uma cólera, que não é uma cólera que poderia ser chamada de pecado. Vou me explicar melhor para você entender. Ele diz o seguinte: uma mãe, ela pode ficar encolerizada com o filho porque o filho não quer mudar de vida, quer continuar no erro. Essa cólera que está ali é uma forma de fazer com que o filho mude de vida. Sabe ali quando a mãe pega o filho e diz: meu filho, muda, meu filho, não faz mais isso. Você está entendendo? Isso aqui não é uma cólera que se enquadra como um pecado. Agora, a cólera é quando a pessoa deseja o mal para o outro. Ela fica com muita raiva ao ponto de querer que aquela pessoa seja morta. Você compreende a distinção? A primeira cólera que eu falei é a mãe que não quer o filho se perder, não quer ver, não quer a perdição dele. Então, a pessoa vai criando dentro do coração da mãe e do pai uma certa cólera interior, porque a pessoa fica de um jeito que ela já não tem mais o que fazer e o outro ainda fica perturbando. Aí a pessoa fica: meu filho, muda, larga a droga, larga essa vida, meu filho, volta para Deus. Agora a outra cólera, a pessoa fica com raiva, o outro fez algo e ela quer dissipar aquela pessoa da vida dela. E aí vem palavrões, vem tudo. É o vizinho ali que fica jogando coisas do outro lado e o outro fica com raiva. E aí ele deseja o mal, que caia um raio em cima. E Jesus está dizendo que essas pessoas serão levadas ao tribunal. E se ela chama de patife, se ela começa a xingar, falar palavrões e tudo mais, desejar o mal para ela, será condenada ao fogo do inferno. Compreendeu? Então, meus irmãos, é preciso nesse momento pedir muita graça ao Espírito Santo. Pedir força a Deus para não permitir que essa cólera domine. Tem que se humilhar diante de Jesus. É preciso olhar para o crucificado e dizer: Senhor, me ajuda, eu não quero. Então as pessoas começam a lutar contra os sentimentos ruins que estão dentro dela. Ela não alimenta, ela não quer, ela se humilha, ela diz: Senhor, me ajuda. É diferente. Ela pode até buscar a confissão, se desabar, falar com o sacerdote vai dar uns conselhos, vai dizer como é que deve agir, como deve fazer. Agora, se vai alimentando e vai deixando a coisa crescer, ao ponto de que já matou no coração e já vai até querer matar o outro mesmo. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus a graça, que a nossa justiça seja superior à dos mestres da lei e dos fariseus, porque eles não praticavam. E por isso, eles não entrarão no reino dos céus, como Jesus está dizendo bem no início do evangelho de hoje.
É interessante que na primeira leitura, São Paulo, nós estamos na carta de São Paulo, no caso aos Coríntios, a segunda carta. Aí ele fala que no Antigo Testamento, para os israelitas, para eles entenderem as Sagradas Escrituras e tudo, eles estavam ainda com um véu. E era preciso que esse véu fosse tirado para que eles pudessem compreender. Então, quando eles permitiam que o véu fosse tirado, eles passavam a compreender o que Deus queria dizer. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 15 até o capítulo 4, versículo 1 e depois o versículo de 3 a 6. Só você ver que é a primeira leitura. Então isso Paulo está mostrando que é uma conversão. Conversão é isso. É quando nós deixamos de fazer as coisas erradas e passamos a fazer as coisas certas. Então o véu que estava ali, que não permitia, ele cai e passa-se a enxergar. Então que Deus nos conceda a graça de enxergarmos isso. Não podemos viver mal com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.